Olá, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no Edrincast, dividindo esse espaço com a professora Renata Alves Gaspar, onde recebemos dois dos maiores nomes do direito internacional no Brasil. Estamos com o professor Fábio Costa Morosini, professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, PhD em Direito Internacional pela University of Texas at Austin e bolsista Produtividade 2 do CNPq. E também com o professor Eli Xavier Júnior, professor de Direito Internacional da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, doutor em Direito Internacional pela Universidade de São Paulo e pela Universidade de Genebra, além de advogado. E o tema de hoje é um dos temas mais instigantes do direito internacional. É um tema que envolve sujeitos privados, o tradicional sujeito do direito internacional, que são os estados. É um tema que perpassa desde contratos de parcerias até o alcance das arbitragens internacionais, da Corte Permanente de Arbitragem, entre outros espaços. A gente fala hoje do direito internacional dos investimentos, essencial para que os países consigam cumprir seus objetivos com desenvolvimento sustentável, com fornecimento de garantias seguras para que as pessoas se desenvolvam, atração de negócios, exploração de novas atividades, mas ao mesmo tempo um desafio. Um desafio para o tratamento adequado desses créditos, um desafio para a resolução de controvérsias que os cercam e também para o direito que é aplicado, e principalmente quando a gente pensa nas intersecções entre o direito internacional e o direito regulatório. E para que a gente possa discutir esse tema, sem dúvida, não poderíamos convidar pessoas mais apropriadas para isso, mas antes passar a palavra para os nossos convidados, para que a gente discuta as complexidades do direito internacional dos investimentos. Cumprimento e passo a palavra à minha parceira de sempre, a professora Renata Alves Gaspar. Olá a todas e todos. Paulo, não teríamos convidados melhores para tratar dos desafios do investimento estrangeiro e dos impactos jurídicos do investimento estrangeiro, senão o querido Fábio, querido ele. Por quê? Existe uma razão. O Fábio é um pesquisador gigantesco que trabalha teoria crítica, do qual eu já tive a oportunidade de ler diversos textos e aprender muito e trazer para as minhas pesquisas. E o Eli, que já é um pesquisador consolidado, me lembro que quando ele era mais novo eu dizia assim: ai, eu olho para você e vejo o futuro do direito internacional privado e fico feliz. O futuro chegou e eu realmente estou feliz. Então, não teríamos pesquisadores melhores e mais importante, e aqui quando eu digo melhor, eu digo numa relação de produção, de pesquisa e de docência do que esses dois pesquisadores gigantescos. E já para a gente começar bem, né, esse Edrincast, eu gostaria de perguntar a vocês, e aí eu acho que vocês podem se dividir, um responde uma, outro responde outra, na medida que vocês entenderem melhor. O seguinte, quando a gente pensa em previsibilidade e segurança para o investimento estrangeiro, normalmente a gente considera os tratados bilaterais de investimento. Essa é a primeira questão que nos apresenta, né? O que eu pergunto a vocês? A gente poderia considerar outras formas de proteção do investimento estrangeiro, como os contratos de investimento, a regulação interna, a proteção internacional interna do meio ambiente? Como essas possibilidades se complementariam? Como isso pode se apresentar no cenário jurídico? Obrigado, Renata. Obrigado, Paulo. É um prazer participar do Dreamcast. De fato, quando a gente pensa em proteção do investidor, e direito internacional dos investimentos tem na origem essa preocupação, proteger o capital estrangeiro, atrair o capital estrangeiro, de fato a gente pensa nos tratados bilaterais de investimento que se tornaram, né, até por razões quantitativas, a principal forma de regulação dessa área que a gente chama de direito internacional dos investimentos. A gente tem hoje registro de mais de 3.000 tratados bilaterais de investimento, então, de fato, eles são a principal forma de regulação. Mas antes mesmo dos tratados bilaterais, a gente tem registros, né, mais antigos de contratos de investimento, né, que foram muito importantes para as concessões petrolíferas, por exemplo, no Oriente Médio, nos anos 60 e 70, que continuam sendo muito importantes. No setor de petróleo brasileiro, os investidores estrangeiros, né, atuam aqui no Brasil nesse setor por meio de contratos de concessão feitos com o Estado, né? Então, em paralelo a essa lógica dos tratados bilaterais de investimento, a gente tem também a forma, digamos, mais privada de contratos
contratos com o Estado em que há regulação de investimentos. E nada impede também que os ordenamentos jurídicos internos prevejam regras de proteção para o investidor estrangeiro, por meio de leis nacionais, né? Alguns estados têm leis nacionais de proteção de investimento estrangeiro, e alguns estados, como o Brasil, embora não tenham a rigor uma lei de proteção do investimento estrangeiro, tem um ambiente regulatório que acabou, por diferentes razões, né, se tornando bastante atrativo. O Brasil, durante muito tempo, foi um dos principais destinos de investimentos estrangeiros no mundo, estava lá nos rankings da UNCTAD como um dos principais destinos, mesmo não tendo tratados bilaterais de investimento. Então, são modelos que são alternativos, se complementam, né, de fato, nessa atração, nessa tarefa de atrair, de proteger investidores estrangeiros. Bom, bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou o Fábio, mas eu acho que as nossas vozes também no podcast ficarão identificáveis, porque o Eli tem um sotaque carioca e eu com um sotaque bastante gaúcho, então isso facilita para quem está nos ouvindo. Então, um grande prazer estar aqui. Queria agradecer já essa primeira pergunta, né, referendar a resposta do Eli e também talvez trazer alguns pontos que eu acho que serão também objeto da nossa discussão ao longo dessa conversa, né, porque acho que o primeiro deles que o Eli pontuou é sobre a lógica interna desse regime, né, e quando a gente fala em proteção internacional, quando a gente fala em direito internacional dos investimentos, né, a gente geralmente pensa na ideia de proteger o investidor estrangeiro, né, então acho que esse é um primeiro ponto, digamos assim, de provocação, que é, será que o direito internacional dos investimentos é sobre isso ou é apenas sobre isso, né? E nesse sentido, tem muitos movimentos, digamos assim, uma certa resistência, eu poria, contra a esse regime que se transformou num regime universalizado, né, que é o regime que a gente viu a partir da década de 80 e 90, sobretudo dos tratados bilaterais de investimentos, que tem essa lógica realmente da proteção do capital. Mas eu acho que a gente pode pensar também no regime da proteção, até já falo da proteção, mas regime dos investimentos, a partir de outras perspectivas, né? Sobretudo quando a gente fala de países do sul global, né, que tendem a ser menos exportadores de capital, muito mais são países receptores, né? Então, assim, o que significa a gente entrar num regime de investimentos em que muitas vezes, sim, nós atraímos capital, mas também nós, nos amarramos, digamos assim, limitamos, né, o espaço de políticas públicas, quando essas políticas públicas impactam negativamente no investimento, né? Então, acho que esse é um ponto que eu queria trazer aqui para a nossa problematização, né? E também, eu acho que dentro dessa ideia de pensar, para além desse regime que a gente tem como um regime, digamos, tradicional, né, que é esse regime de proteção dos investimentos, é pensar também que a regulação do investimento estrangeiro direto, né, ela pode ser, ela é muito mais do que apenas olhar para tratados bilaterais de investimento, né? Até porque se nós pegássemos a realidade do Brasil, que o Eli falou, nós não temos um tratado bilateral de investimento no modelo tradicional, né? Mas nós somos, né, um dos países que mais recebe investimento estrangeiro direto, né? E isso faz com que nós nos perguntemos qual que é, digamos assim, a estrutura jurídica que dá um suporte para que essas operações aconteçam, né? E aí é claro que tem a estrutura, digamos, doméstica dos estados, né, que enfim, pensar enfim, como que as legislações internas de cada estado regulamentam a entrada do capital, a permanência do capital, cláusulas de proteção, né, desse investimento para que ele não seja discriminado. Acho uma preocupação muito grande que se tem, né? Mas também nós temos uma estrutura que eu chamaria aqui de uma estrutura de micro nível, assim, para usar um termo que eu utilizo com a professora Michele Raton e nas nossas pesquisas também na área de investimento estrangeiro direto, né? Pensar que tem essas estruturas de governança corporativa que são muito importantes, né? A estrutura dos contratos de investimento, né? E já trazer um ponto para provocação para nossa conversa, também ponderar que o regime bilateral de investimento previsto em tratados bilaterais tem sido muito, muito, muito tensionado ultimamente, né, por uma nova configuração, novas tensões geopolíticas, né, em que vários estados, vários países que tradicionalmente são economias muito liberais, então que nesse sentido, estariam muito abertos e receptivos à entrada de capital estrangeiro, têm utilizados de mecanismos domésticos, então, né, de legislação interna,
para limitar a entrada de alguns investimentos que são menos desejáveis, né. Então tem uma mudança também hoje em dia e eu diria assim, um recurso ao direito doméstico, para limitar a entrada do capital, né. Então a gente vê também, enfim, essas novas tensões aí que a gente pode conversar mais, em seguida. Professor Eli, professor Fábio, eu acho que a gente já começou aí muito bem com algumas provocações bem interessantes, principalmente essa intersecção, né, entre o doméstico e o internacional, e a gente sabe aí nas mais amplas vertentes do direito internacional, inclusive os nossos ouvintes, né, que têm acompanhado a trajetória do Edrincast, também já estão habituados a ouvir o quanto a intersecção, a interface necessária entre o nacional e o internacional, muitas vezes nos traz aí complexidades que precisam ser enfrentadas de modo científico, de modo ordenado, e isso tudo me parece ainda mais necessário e preocupante quando a gente fala de investimento. Investimento, ele depende de segurança jurídica, né? O maior princípio é aí, sem dúvida, a segurança jurídica, seja um bom direito ou um direito nem tão bom, as empresas vão poder calcular o interesse no investimento com base na segurança que elas têm na aplicação daquelas normas. E ambos trouxeram aqui para a gente essas transformações, né? Ao que nos parece, parece que a gente pode dizer que esses acordos bilaterais de investimento de primeira geração, hoje, eles já foram amplamente difundidos, eles já não representam mais a prática, né? A gente está cada vez mais diante de acordos regionais, de modelos alternativos, como o próprio professor Fábio exemplificou. E quando a gente pensa nesses novos modelos, a gente pode dizer que o conteúdo substantivo mudou, a gente está falando aí de um novo desenho processual e procedimental tão somente. Quais são os efeitos práticos sobre os investidores e os estados dessa transformação na forma, e aí o que eu deixo também como uma pergunta, uma transformação talvez na substância, né? E como isso se relaciona com a segurança jurídica, principalmente no momento de transformação em que as relações com o capital elas são cada vez mais avaliadas também de um ponto de vista subjetivo, né? De onde vem esse dinheiro, a que esse dinheiro se presta, quais são os laços que esses investidores têm feito, ou quando a gente pensa até mesmo, não é o objeto da nossa discussão, mas como também regimes de sanções interferem no investimento. Então eu deixo aqui esse questionamento sobre a mudança, se ela é na forma, no processo e no procedimento, ou também na substância. Bem, Paulo, super obrigado pela sua pergunta. Tem tudo a ver com o que o professor Fábio estava dizendo agora há pouco. Minha única observação é que eu, como bom carioca, acho que eu não tenho sotaque nenhum. Embora eu saiba que eu tenho, eu sempre acho que eu não tenho sotaque nenhum. Mas, enfim, sobre essa pergunta que você está fazendo, eu acho. O professor Fábio há pouco dizia sobre como a gente deve pensar o direito nacional dos investimentos, a regulação de investimentos agora num novo momento, que não é mais apenas conectado à ideia de proteção. Eu acho que essa mudança do conteúdo dos acordos que você pergunta tem tudo a ver com essa nova concepção, né? De fato, os BITs de primeira geração, os BITs tradicionais, eram acordos exclusivamente pensados para proteger o investidor. Essa era a única preocupação, a preocupação central e única mesmo, não tinha nenhuma obrigação para o Estado, enfim. E tem uma outra dimensão que eu acho que a gente vai discutir, né, do sistema de solução de controvérsias previsto nesses acordos, mas o que a gente tem visto agora são novos modelos de acordos, né, que lidam com investimento e que não são mais BITs. A gente tem um exemplo, né, brasileiro de um modelo de acordo que é o Acordo de Cooperação e Facilitação de Investimentos, que, como o próprio nome revela, é um acordo que propõe pensar a questão do investimento a partir de uma outra lógica, de cooperação entre os estados e de medidas para facilitar a entrada do investidor no Estado e a sua interlocução com as instâncias estatais por meio de ombudsman, de pontos focais, de comissões conjuntas, como é o modelo brasileiro, deixando de lado um pouco essa lógica tradicional que era estritamente protetiva e que aí, embora a gente concorde aqui que a segurança jurídica é um valor importante para a atração de investimentos e para o investidor estrangeiro, a gente não pode esquecer uma outra dimensão dessa relação, que é a proteção
proteção do interesse estatal em regular as atividades econômicas no seu território, em modular a exploração de recursos naturais com vistas ao desenvolvimento sustentável e ao desenvolvimento nacional. Então, esses novos acordos, né, que a gente chama mais recentes, essas novas modalidades, procuram, sobretudo, de alguma forma, reequilibrar essa relação. O que a gente não sabe se está dando exatamente muito certo, porque apesar da gente ter essa nova onda de acordos, a maior parte dos acordos, né, a maior parte em termos quantitativos, ainda é dos acordos mais tradicionais. Então, assim, essa é uma mudança em curso, mas como toda mudança dessa natureza, demora bastante tempo. Isso. Acho que para complementar a resposta do professor Eli, mas também voltar a essa ideia, né, que o Paulo trouxe na pergunta, que é, digamos, o interesse da segurança jurídica, que é tão caro, né, ao direito. A gente fala em segurança jurídica, né? E esse regime foi constituído para oferecer a segurança jurídica, né, como o professor Eli dizia, para o investidor estrangeiro, né? Só que houve um momento, assim, eu acho que que a gente chama de backlash, assim, desse sistema, né, que talvez essa segurança jurídica, ela sacrificava, eu acho que primeiro, como eu disse na pergunta anterior, alguns interesses centrais de políticas públicas dos estados, né? Então, essa coisa de congelar, por exemplo, a possibilidade de que os estados receptores de investimento pudessem, enfim, adotar novas medidas de natureza ambiental, se a gente for pensar como exemplo, questões de saúde pública, né? A gente teve um caso muito importante, que é o caso da Philip Morris, que envolvia, enfim, regras sobre consumo de tabaco, né? Então, houve um momento dessa chamada crise aí, que talvez tenha sido atingido seu ápice ali pelos anos 2015, 16, 17, né? E que eu acho que tinham duas questões que apareceram como problemáticas, né? E aí, retornando à pergunta do Paulo, que eu acho que fala tanto de procedimento quanto de substância. Então, se a gente pensar em substância, né, esse regime, dentro dessa ideia maior de proteger o investidor, ele tem cláusulas, né, como, por exemplo, a cláusula do tratamento justo e equitativo, né, que é uma cláusula que tem sido, enfim, objeto de muitas disputas em arbitragens de investimento, né, um conteúdo, digamos assim, bastante flexível, maleável, né, então tem né, tanto eu e ele temos um artigo sobre essa cláusula, né, regras sobre, por exemplo, a expropriação, né, se ela é uma expropriação só direta, que é quando a gente, enfim, retira a titularidade, né, da propriedade, muitas vezes através de nacionalizações, né, ou se ela pode ser também indireta, né, que é quando a gente muda uma lei interna no país receptor, mas que tem supostamente um impacto negativo no investidor, e isso já suscitaria uma necessidade de compensação financeira para o investidor, né. Então tem algumas questões, assim, do ponto de vista de segurança jurídica, mas da substância do regime de investimento, que vêm sendo repensadas, né, nesse movimento de, digamos assim, mais crítico ao regime consolidado de investimento estrangeiro. E claro, tem um elemento procedimental, né, que é a questão de como essas disputas são solucionadas, né. E aí, o grande, talvez, assim, ator nesse processo é essa chamada cláusula ou mecanismo de investimento investidor-estado, né, que é uma arbitragem que o investidor pode, a partir de uma autorização em geral dos tratados bilaterais de investimento, enfim, acionar, né, num tribunal arbitral, um estado, né, que é algo que causa para muitos estados até hoje, inclusive o Brasil, uma certa resistência de colocar o estado soberano na mesma, digamos assim, posição que um investidor estrangeiro, né, que, enfim, o Brasil tem a sua própria história, forma de responder a isso, né. E concordo com, né, nesse sentido com o professor Eli, que reformas têm sido pensadas, sobretudo reformas no âmbito mais do procedimento, né, e eu percebo também que o modelo brasileiro, que é esse modelo de facilitação, né, e cooperação, então que bebe muito das fontes do modelo tradicional, mas que também oferece algumas alternativas, né, sendo uma delas a ideia de, ao invés de nós concentrarmos, digamos, a solução das disputas em arbitragem, né, sobretudo investidor-estado, que é algo que não é permitido nesse nosso modelo, mas focar muito na ideia de como a gente pode
usar o regime de investimento para prevenir disputas, né, para que elas não aconteçam ou para reduzir as chances de que elas escalem para uma disputa no tipo de arbitragem, né? Então, nesse sentido, eu penso que o modelo brasileiro, né, foi muito, digamos assim, feliz e muito original nesse sentido da prevenção, né? Orientado para mecanismos mais de mediação, né? O professor Eli falou sobre a ideia de um ombudsman, né? No caso do modelo brasileiro, a gente tem também um comitê conjunto, né? Então, toda essa estrutura que está muito prevista no modelo brasileiro e que eu diria que isso talvez é o que mais assim, influenciou ou protagonizou o Brasil nessa cena de reforma de acordos de investimento é o seu mecanismo de solução de disputas, né? E que a gente vê que muito se passou a discutir também, e parece que hoje existe uma literatura bastante especializada já que fala desses mecanismos de mediação mesmo. Então, isso, de alguma forma, que era algo, digamos assim, excepcional, né, a gente vê que tem sido oferecido como uma resposta para essas arbitragens de investimentos que foram, digamos assim, muito polêmicas, né? E que atingiram muita atenção negativa, né, na mídia, então fazendo com que os atores se reposicionassem, mas também reconsiderassem, pelo menos em parte, aí, a sua atuação para fins de solução de disputas de investimento. Sensacional. Escutando a resposta de vocês, né, fica para mim latente a questão de que, para além do tensionamento interno e internacional, o que há na arbitragem de investimento é uma tensão entre o público e o privado, né? E onde esses espaços, até onde cada um desses espaços pode chegar. Eu me lembro, adoro escutar vocês agora, em 2025, dizendo isso, porque lá atrás, quando a gente estudava investimento, né, e só se falava da proteção do investidor e se pensou em criar um mecanismo de solução de controvérsias para proteger esse investidor privado e esse capital privado que vinha investir, nem se sonhava em falar outra questão, até que no caminho ao andar de tudo isso veio o caso Urbacer. Eu tive a oportunidade de escrever sobre o caso Urbacer desde uma perspectiva, desde a ótica, né, da proteção dos direitos humanos, como ela permeava todos os espaços do direito internacional privado e do misto, né, que é o caso dos investimentos, e aí a gente percebeu um movimento diferente, né, a partir daquela tensão do caso Urbacer versus Argentina. E quando vocês falam, sobretudo o Fábio falou aqui no final de outros modelos, né, de solução de controvérsias, eu sou uma pesquisadora do direito internacional privado, que sempre entendi que o direito se realiza no sistema de solução de controvérsias, né? Então, sempre me foi muito caro estudar a forma de se resolver litígios, porque eu acho que ali se realiza o direito. Então, pensando nisso, pensando nos modelos, eu sei que o Fábio já avançou, mas eu gostaria que vocês aprofundassem um pouco, né? Que outros modelos de solução de controvérsias que não arbitragem de investimento, ou mesmo o modelo do CIAD, você falou em comitês, né? Aí a gente pensa nos boards, que eu acho que, eu falo para os alunos sempre, que é uma tecnologia de prevenção de litígio. Então, pensando nos casos de investimento, se vocês podem aprofundar um pouco mais que outras alternativas à arbitragem, mas que outras alternativas desde essa perspectiva crítica, né? Que vai entender esse direito num caso concreto, pensando que não é só o capital privado que tem que ser protegido, né? Existe o interesse público, ou proteção dos direitos humanos, não sei que gramática vocês vão usar, porque no final a gente sabe que numa análise de dimensões é isso, a gente tem que proteger todos os interesses envolvidos, né? Obrigado. Essa pergunta é muito instigante, é muito cara. Para mim e para o professor Eli, eu vou oferecer algumas respostas. Talvez eu concentre um pouco nesse modelo de facilitação de investimentos brasileiro, né? E pensar um pouco também da prática do Brasil nas suas relações bilaterais. E daí eu queria falar um pouco sobre a relação bilateral no campo de investimentos, dos investimentos chineses no Brasil também, que eu acho que oferece algumas respostas interessantes, né? Para a gente pensar um pouco fora da caixa, né? Porque é quase que automático
problemático quando a gente começa a falar em regime de investimentos, a gente imaginar esse regime do CIAD, né, do ICSID também, né, o acrônimo em inglês, que são essas arbitragens de investimento do investidor contra o Estado, mas, né, existem outras formas, né, e a resposta é que existem outras formas. A segunda pergunta é, elas são fórmulas de sucesso? Aí eu deixo para o professor Eli responder. Brincadeiras à parte, eu acho que são tentativas, né, de pensar alternativas, mas também para olhar para outras formas que, inclusive, o nosso país promove, né, na sua tradição diplomática, né, e nas suas relações bilaterais. Então, o que eu acho muito interessante desse modelo brasileiro, como eu comecei a refletir sobre a pergunta anterior, é de pensar o modelo de solução de disputas brasileiro como um modelo digamos assim, alguns níveis, né? E que sim, você prevê a utilização da arbitragem como último recurso, mas essa arbitragem não é investidor-Estado, é uma arbitragem clássica do direito internacional Estado-Estado, né? E aí os diferentes acordos bilaterais que o Brasil tem, né, enfim, especificam, né, melhor como, enfim, isso se dará, né, no caso de uma disputa. Mas eu queria focar, eu acho, mais na ideia dessa ideia de prevenção, assim, que do modelo brasileiro, que tem primeiramente na figura de uma pessoa ou uma agência, né, no Brasil é a Camex, que é essa ideia desse ombudsman ou ombudsperson. E que seria a primeira forma, assim, que é uma coisa bem pragmática, que é se algo não está saindo exatamente de acordo com a expectativa do investidor, em que porta esse investidor pode bater no estado hospedeiro. E aí esse ombudsperson é essa primeira porta, né? Seria uma janela onde o investidor pode dizer, olha, eu estou descontente porque tem isso e isso está acontecendo. Será que nós conseguimos resolver isso de uma forma um pouco mais rápida, né, expedita e administrativamente, assim, numa coisa bastante pragmática mesmo. E uma segunda forma, que daí já me parece um pouco mais institucionalizada, é a ideia desses comitês conjuntos, né, em que você tem representantes das duas partes, né, do acordo de facilitação de investimento, e que você tenta, então, compor ali um interesse, né? E o que é interessante, porque quando a gente olha e estuda os acordos de investimento, muitos acordos prevêem essa etapa negocial, né, que o comitê conjunto executa no modelo brasileiro, mas no modelo brasileiro essa etapa ela é obrigatória, diferentemente, né, no modelo do tradicional dos acordos de investimento, em que o investidor pode simplesmente, enfim, acionar uma arbitragem de investimento sem ter passado por esses mecanismos de prevenção. Então, acho que isso me parece algo bastante importante, né, enquanto uma alternativa. E trazendo um exemplo, assim, é que isso está presente, né, nos acordos de facilitação de investimentos do Brasil. Eu dizia que isso também faz parte de uma estrutura, de um interesse e uma tradição, né, da diplomacia brasileira de resolver os seus conflitos de uma forma mais negociada, né? Então isso tem toda uma pesquisa sobre essa tradição. Mas no meu segundo ponto eu queria olhar um pouco também para como que a gente observa esses tipos alternativos de solução de disputas acontecendo em relações bilaterais econômicas que o Brasil hoje mantém e que são muito importantes, né? E daí eu foco aqui no caso dos investimentos chineses do Brasil, para trazer um exemplo, né? O Brasil tem, a China não é o maior investidor no Brasil, né? Então nós temos os investidores estrangeiros tradicionais, países como os Estados Unidos, alguns países da Europa, né? Mas nos últimos anos, a China tem se transformado num importante investidor, né, em setores-chave na economia brasileira, como setor elétrico, agro, né, telecomunicações. Então, assim, se a gente olhar para o volume de investimento chinês nos últimos 10, 15 anos, a gente vê um crescimento exponencial, né? E aí, a pergunta volta a ser digamos assim, se as coisas não andarem conforme os interesses
sobretudo do investidor chinês no Brasil, né, qual que é o recurso que se tem? O Brasil não tem acordo de investimento com tradicional, né, e nem os de facilitação de investimento com a China, né, e aí enfim, a gente começou a estudar de novo dentro desse projeto com a professora Michele, e o professor Eli também faz parte, né, de estudar documentar empiricamente de como essas soluções são potencialmente resolvidas, né, e daí dentro dessa mesma lógica dos comitês conjuntos, então fugindo da ideia de uma arbitragem, no caso Brasil-China, foi criada uma comissão bilateral que chama COSBAN, né, como a comissão de alto nível, que é representada pelos vice-presidentes de cada um dos estados, né, Brasil e China, e que segue muito essa lógica da composição, né, dentro de uma comissão, digamos assim, binacional, né, para solucionar essas disputas. Então, o que me parece é que essas visões alternativas, elas são, enfim, possíveis, né, e são utilizadas mesmo quando nós estamos lidando com um grande parceiro comercial, né, porque uma das críticas que se tem, ou que muitos já fizeram, né, contra os acordos, ou a respeito dos acordos de investimento, de facilitação de investimento que o Brasil criou, é que, mas vocês só têm acordos com países na África e com alguns países na América Latina, mas assim, os grandes parceiros econômicos, o Brasil não conseguiu ter, né, digamos, esse acordo de facilitação de investimento. E a verdade é que com a China a gente vê muitas dessas características da lógica dessa facilitação e da lógica da prevenção de disputas em outros lugares, né? Então nós não temos o acordo, mas aí, na estrutura bilateral, aí o Brasil e a China concordaram em criar essa comissão que, na prática, fará às vezes dessa solução alternativa. Então eu acho que existem alternativas, elas estão sendo implementadas, né? Mas muitas vezes elas estão fora do radar, pelo menos de uma doutrina mais clássica do direito internacional, né? Então, o nosso trabalho passa também por documentar isso, para além de outras formas de solução de disputas que eu passo para o professor Eli para complementar, discordar e também oferecer outras respostas. Nunca aqui ia discordar, né? A gente está junto nesse projeto já refletindo sobre China, mas eu queria, para os nossos e nossas ouvintes do Edreamcast, né, chamar a atenção para um aspecto anterior, né, dar um passo atrás. Né? Por que a gente está procurando hoje meios alternativos de solução de controvérsia, investidor-Estado e alternativos à arbitragem, né? Então, acho que a gente precisa pensar um pouco nesse papel da arbitragem de investimentos, né? E para aquelas que estudam direito internacional, fica claro que na teoria geral do direito internacional, as formas de solução de controvérsias são regras interestatais, né? Então, é um Estado contra outro Estado, salvo exceções como os sistemas de proteção de direitos humanos, e talvez a outra exceção notória seja justamente o sistema de arbitragem investidor-Estado, em que um investidor, e apenas um investidor, pode iniciar um processo num tribunal arbitral contra o Estado receptor daquele investimento. Isso já é, per se, uma mudança bastante disruptiva em relação à teoria geral do direito internacional. E isso ficou muito claro ali, né, nos anos 60, 70, quando esse sistema começou a se desenvolver com a própria Convenção de Washington, que cria o ICSID, né, o Centro Internacional de Solução de Controvérsias, que hoje está no âmbito do Grupo Banco Mundial, de que não bastava dar ao investidor padrões de proteção, direitos, se não se oferecesse também a esse investidor um mecanismo concreto para que ele exigisse esses direitos, né, contra o Estado, né? E aí a gente tem uma primeira dimensão que a professora Renata agora há pouco chamava a atenção, que é para essa tensão entre público e privado, porque substancialmente o que essas arbitragens, ou os tribunais arbitrais, né, que são compostos por atos privados, né, o que esses tribunais estão fazendo? Revisando uma política administrativa interna de um Estado. Então, quando um Estado muda uma regulação no setor de energia renovável, ou, mencionando o caso base que a professora Renata mencionou, né, quando o Estado atravessa, como foi o caso da Argentina, uma crise econômica grave, precisa adotar medidas econômicas, né, cambiais, né, isso gera um reflexo, obviamente, nos investidores, né, enfim, na utilidade desse investimento, na possibilidade de usufruir do investimento, e isso cria para o investidor a possibilidade de fazer esse questionamento ao tribunal arbitral, e esse tribunal arbitral
né? Por mais que a gente tecnicamente diga ele vai aplicar o BEC, ele, na verdade, vai revisar, entre outras coisas, a política interna de um Estado. Então, a gente tem sempre essa dimensão, sempre teve essa dimensão de tensão entre o público e o privado, muito clara na arbitragem dos investimentos, ou seja, entre os direitos que a gente concede ao investidor estrangeiro e, por outro lado, os interesses do Estado de regular a sua atividade econômica, né, e o seu ambiente jurídico interno. E a gente tem uma outra dimensão da arbitragem dos investimentos, né, que é uma outra tensão norte-sul, porque, de fato, né, entre o norte e o sul global, de fato, essas arbitragens de investimento, tradicionalmente, têm como requerente um investidor proveniente de um Estado exportador de capital do norte global, né, e, no outro polo, como Estado receptor, um Estado do sul global. Então, há essa outra dimensão também de que a arbitragem dos investimentos acabou se tornando um mecanismo de eh, controle, digamos assim, das medidas regulatórias de estados, né, em desenvolvimento ou do sul global. Então, se soma à questão público-privada também essa questão entre o norte e o sul global. Daí essa insatisfação com a arbitragem dos investimentos, que explica, por fim, por que vários estados, como o Brasil, têm procurado, né, e a China, o professor Fábio mencionava, meios alternativos à própria arbitragem de investimentos. E não são só mais hoje esses estados do sul global. E aí, a última coisa que eu queria comentar sobre esse aspecto é que talvez hoje o projeto de reforma da arbitragem de investimentos seja mais debatido, seja um projeto, né, que é encabeçado pela União Europeia, de criação de uma corte permanente multilateral para esses casos de investimento. Mas vejam, né, a gente está mudando o ator, então não são mais árbitros privados, vai ser um juiz que vai pertencer a uma corte permanente, mas a gente continua ainda raciocinando na lógica de que a gente precisa de um tribunal para proteger e para garantir esses direitos, né? E é muito interessante ver como essa reforma, essa proposta de reforma mainstream de criação de uma corte é muito recente e ela, vinda da União Europeia, representa de alguma forma uma subversão dessa lógica norte-sul, né? O professor Fábio, eu temos um colega, o professor Rodrigo Polanco Lasso, que é um professor chileno, e ele tem um dos artigos, um trecho bem interessante, diz, olha, né, os países do norte global, tradicionalmente os países de origem dos investidores, estavam muito satisfeitos com o sistema de arbitragem de investimentos, até que bem recentemente eles se viram como alvos da arbitragem de investimento. Então tem os vários casos da Espanha, né, no setor de energia renovável. Por volta de 2015, 2016, a Alemanha foi demandada num dos primeiros casos, a Áustria. Então, os países, né, que até então eram muito defensores e estavam muito confortáveis com esse sistema de arbitragem de investimentos, começaram a se incomodar. É isso que eu tenho chamado já algumas vezes de democratização da insatisfação, fez com que a gente passasse a procurar alternativas à arbitragem de investimento, como essas que o professor Fábio comentou e como essa que a União Europeia tem procurado difundir em diferentes fóruns, em particular na Ancitral. Professor Fábio, professor Eli, que bárbaro, quanta coisa a gente tá aprendendo, mas eu queria chamar a atenção para um ponto que o professor Eli trouxe na fala dele, que me chama bastante atenção, que é pensar na arbitragem de investimento como essa restrição do espaço regulatório dos estados, né, uma perspectiva da arbitragem, a gente pode pensar até em quem são esses árbitros que são escolhidos, a gente pensar também numa repetição desses árbitros do centro do qual eles advêm, mas isso me chama também atenção para uma relação entre investimento estrangeiro e soberania, e inevitavelmente na fala de vocês a gente consegue perceber que o direito internacional dos investimentos ele está num campo muito fluido entre a intersecção entre o direito e a política, porque as decisões políticas daquele estado de alguma maneira vão impactar esses investimentos, e isso chama ainda mais atenção quando a gente pensa que, em geral, governos democráticos, os mandatos são muito menores do que o retorno do investimento internacional, que muitas vezes é infraestrutura. Então, nesse sentido, eu queria chamar a atenção para essa intersecção entre o direito internacional dos investimentos e as posições políticas. A gente tem visto uma reconfiguração, porque muito desse direito internacional dos investimentos, a gente observou o seu desenvolvimento quando a gente já falava, né, dos novos países, das independências, mas a gente vive um outro momento também de configuração do cenário internacional. Acho que hoje a gente tem uma fluidez
investidores de países que são importadores e exportadores de capital, eles assumem essa dupla posição, algo que seria algo que me parece imaginável há anos antes, a tensão norte-sul, a interferência e a necessidade de interferência, né, que alguns terceiros estados têm visto. Então eu queria ouvir de vocês como vocês pensam nessas intersecções entre o direito internacional dos investimentos e a política, como essas reconfigurações dos estados têm impactado. Paulo, eu acho que a questão central, assim, que talvez seja a crítica mais recorrente ao sistema do direito internacional dos investimentos, essa regulação dos investimentos estrangeiros, é precisamente essa questão da restrição do espaço regulatório do Estado. Talvez esse seja, e que aí tem diferentes formulações, né? Right to regulate, o policy space, enfim. O Estado tem o direito de regular e o direito internacional dos investimentos representaria uma limitação a essa liberdade regulatória. E o fato é que, assim, tradicionalmente, esses acordos de investimento e o sistema foi pensado para atribuir direitos ao investidor e, portanto, deveres apenas ao Estado. E eu acho que a demanda principal hoje dos Estados é, de alguma forma, reequilibrar essa equação, pelo menos essa é a discussão mainstream, né? O mundo é muito diverso, mas reequilibrar essa relação para, de alguma forma, garantir que o Estado tenha, com alguma segurança, a possibilidade de alterar o seu panorama regulatório sem que isso gere amanhã ou depois uma demanda milionária de um investidor estrangeiro, né? E a gente está lidando aqui em relações de investimento, né, e as estatísticas mostram isso, os próprios casos, se a gente considerar só da Exídia, são, salvo engano, posso estar aqui errando os números porque eu estou falando de cabeça, mas aproximadamente metade ou até mais da metade são de setores de infraestrutura. Então é fundamentalmente energia, ou seja, são contratos longos para um setor bastante sensível para o Estado, infraestrutura, porto, aeroporto, construção de estrada. Então são contratos longos, são relações de investimento, relações contratuais que têm impactos nas comunidades locais para, enfim, a efetivação desses investimentos. Isso gera uma tensão interna nos estados, uma tensão também entre os governos, né, localmente e as comunidades afetadas por esses investimentos. E o que os estados parecem querer com isso é que as formas novas de regular investimento estrangeiro, quaisquer que sejam elas, pensem também, né, no desenvolvimento sustentável, na questão da proteção do meio ambiente, da política ambiental, saúde e segurança, comunidades locais, direitos humanos, ou seja, que esses temas também sejam incorporados a essa equação e que não seja mais tão somente uma verificação de o investidor tinha uma expectativa, essa expectativa foi frustrada por uma mudança, né, da política interna do Estado, da política regulatória do Estado, e com isso nasce para o investidor uma pretensão de ter algum tipo de compensação financeira, né? E como eu dizia, né, o mundo é muito diverso. Eu e o professor Fábio publicamos no início desse ano um artigo, né, sobre uma matriz, né, uma proposta nossa de uma matriz para pensar os países, né, as próprias posições dos países do Sul global nessas discussões, né? O Sul global não é monolítico, né? Mesmo dentro do Sul global, a gente tem muitas contradições. A gente tem tanto contradições entre os estados, que têm posições diferentes, mas às vezes até o mesmo Estado apresenta posições diferentes e conflitantes em discussões em fóruns diferentes, né? Então, a gente tem um espectro muito mais do que caixas, estanques, né, para classificar ou para pensar o posicionamento desses países. A gente tem um espectro, essa era a nossa proposta, mas aí acho que o professor Fábio pode falar um pouco mais sobre isso, né, de pensar como há uma fluidez nessas posições de acordo com os interesses, com a contraparte com a qual o Estado está, né, negociando um acordo, né, ou algum tipo de política. Então, assim, é um tema que tem bastante espaço para estudo. Olha, uma coisa para vocês, a gente vai ter que fazer o número 2, o Edreamcast de investimentos número 2, porque eu ainda queria perguntar tanta coisa, e eu sei que vocês têm tantas coisas para comunicar e conversar com as pessoas que estão escutando a gente, e que eu estou sentindo muito em já chegar aqui na apoteose desse nosso encontro. Então, já em público, eu vou pedir a vocês se a gente pode marcar uma parte 2 para a gente dar sequência ao que nós falamos aqui. E aqui na escola, a gente fala assim, né? O Paulo e eu, quando a gente pensou no projeto da escola, a primeira coisa que a gente pensou é que essa escola, ela tinha que ser feita de propósito e com propósito. Não interessava para a gente pensar numa escola de direito e relações internacionais que oferece cursos
com um recorte bem específico, para auxiliar as pessoas que estão aí na sua vida profissional com mais do mesmo. A nossa ideia sempre foi pensar em trazer algo que essas pessoas realmente não tinham e precisavam para melhorar a condição profissional delas. Então, por isso que a gente sempre fala que essa escola ela é de propósito e com propósito. E aí a gente abriu esse espaço do Edrincast, que é uma comunicação do direito internacional, das relações internacionais, que traz tanto questões gerais e que são importantes e desconsideradas nos currículos acadêmicos, quanto fazer a comunicação de pesquisa. E dizer para as nossas pessoas ouvintes que existe um movimento de pesquisa importante dentro das universidades e que essa pesquisa pode instrumentalizar a prática profissional delas. Então, o Edrincast ele tem essa finalidade. Por quê? Porque queremos fazer de propósito com propósito. E pensando nisso, para as nossas convidadas e convidados, a gente sempre pede uma palavra final nesse sentido, né? Então, o que seria para vocês um investimento de propósito e com propósito, à luz dos impactos jurídicos que ele venha a ter no nosso âmbito, né? Então, eu gostaria de ouvir vocês nessa palavra final, mas assim, dizendo que gostaria de fazer uma parte 2 para a gente continuar conversando sobre isso. Então, obrigado, Renata. E eu acho que são duas pontos, assim, eu acho que, né, assim como o direito internacional dos investimentos, ele vai se desenvolvendo e vai apresentando novos desafios e tal, nós, enquanto pesquisadores, também vamos nos interessando por diferentes aspectos do regime, mas também entendendo que, enfim, por hora, o que é mais importante vai também mudando, né, no interesse da pesquisa. E se você me perguntasse isso, talvez há 5 anos atrás, eu diria que o que é importante de propósito, com propósito, do direito internacional dos investimentos, é justamente esse reequilíbrio, né, entre o direito do investidor, né, mas também com essa perspectiva que o Eli muito bem explicava sobre esse direito de regular, né, esse espaço de políticas públicas dos estados, né, de poderem adotar as suas políticas sem que isso gerasse, assim, uma arbitragem, muitas vezes, e com condenações muito pesadas, né? A gente está falando, né, em comprometimento de uma boa parte, se não todo o orçamento público de um país, né? Como foi o caso alguns anos atrás no Equador. Então, esse reequilíbrio me parecia algo premente e o mais importante. E continuo achando que isso é algo muito importante, né? Só que hoje eu também vejo que com o desenvolvimento, assim, das questões mundiais, né, eu acho que a gente precisa enxergar o direito internacional dos investimentos como algo que é permeado pelas tensões atuais, né. Então me parece que hoje o que é muito importante a gente analisar, né, assim, essas tensões políticas, né, sobretudo quando a gente fala em um cenário de guerras e pensar especificamente num cenário de o impactos de cenários de guerra para o direito internacional dos investimentos, né, e potenciais guerras. Eu estou pensando também aqui não só nas guerras Rússia e Ucrânia, que claramente tem também impacto, né, econômico, fornecimento de gás, enfim, várias outras questões, mas estou pensando também nessa tensão China-Estados Unidos, né, e como isso também tem remodelado o direito dos investimentos, né, e levado, digamos assim, as preocupações que nós tínhamos como centrais para outros lugares, né. Então, eu acho que algo a ser, pensar mais do que de propósito e com propósito, é também pensar, para onde olhar daqui para frente, né. E eu acho que o para onde olhar é muito uma lógica de segurança econômica, né, dos estados. Então a gente, talvez, é também de se observar como que o direito vai regular essas questões, porque isso que eu acho que está em transição. Então os estados têm, assim, protagonizado uma preocupação grande com o que eles vão dizer que é mecanismos de autossuficiência, né. Então, no momento de guerra, eu não quero depender de fornecimento de insumos de outros países.
né? Eu quero ser resiliente, eu quero ter relações de comércio e investimento com aqueles países que são confiáveis, seja lá como isso for classificado, né? Então, a gente vê um movimento de reconfiguração de relações de econômicas e de investimento também em torno dessa lógica da segurança nacional e de confiança de parceiros confiáveis, né? Então eu olharia, assim, se me permite, para o futuro, é como que essa nova lógica que tem aparecido aqui, né, ultimamente, vai também fazer com que o regime seja transformado, né. Porque eu acho que a gente tem algumas soluções pontuais, como mecanismos de fazer a revisão de investimentos, que é o screening, mecanismo de screening e tal, né, mas me parece que isso vai pontuar também, estruturas mais consolidadas, assim, né, de que tipo de acordo a gente vai observar, será que a gente vai continuar observando acordos ou será que isso tudo vai estar regulado em outros níveis, né? Eu acho que tem muitas coisas aí para se observar e para continuar, digamos, pesquisando. Então, para quem tem interesse, né, nesses temas, enquanto pesquisa, mas também para entender o mundo e ver como o direito internacional caminha ao lado disso, né, e é influenciado, é transformado. Me parece que esses são pontos importantes a serem observados. Eu concordo em gênero e grau com o que disse o professor Fábio. Eu acho que ele tocou direto numa questão principal agora, que é a emergência securitária. Quanto que o tema securitário perturba esse tema que a gente está trabalhando aqui, que é um tema de direito internacional econômico, né? E quanto a agenda de segurança internacional que emerge, né? E, portanto, nesse sentido, é uma emergência securitária, perturba a questão econômica. Eu agregaria a isso mais dois aspectos daquilo que eu tenho chamado dessa tríplice emergência, que eu acho que afeta o direito internacional dos investimentos, o direito internacional econômico e o direito internacional como um todo. Que além da emergência securitária, eu acho que a gente tem uma emergência ambiental e climática, que é imperativa, a gente não pode deixar de pensar e de repensar a realização de investimentos, o papel do Estado e do próprio direito internacional diante, né, de uma circunstância que vai levar à aniquilação da vida na Terra, né, se a gente continuar no ritmo de destruição de mudança climática que a gente tem visto. E eu acho que uma outra dimensão, uma outra emergência que também altera substancialmente todas as áreas do direito e a nossa experiência humana é essa emergência da digitalização, né, de pensar na desmaterialização das relações, nas formas alternativas, de movimentação dos capitais, né, que agora deixam de passar pelos sistemas de bancos centrais, pelos sistemas de moedas oficiais, né, de contratos naquele sentido que a gente tem lá na cabeça, né, das gerações passadas, um instrumento de 1000 páginas. Algoritmos hoje que mimetizam a relação. Então, acho que essa tríplice emergência, como eu tenho dito, securitária, climática e de informacional, que atravessa não só o direito internacional dos investimentos, mas o direito internacional e o direito como um todo. E eu acho que todo mundo que quiser pesquisar em direito, e no nosso caso, mais particularmente em direito internacional, tem que estar atento e aberto para lidar com essas perturbações, né, e com essas dificuldades, né? Isso envolve, e aí brincando um pouco a ideia de investimento, né, de investir em si mesmo, e aí o meu chapéu de professor, uma curiosidade intelectual permanente, né, dos estudantes, dos pesquisadores, né, de olhar para além, né, do direito, né, para as outras áreas, para as outras disciplinas, né, para a economia, para a geografia, para a ciência política, né? O direito não existe num etéreo estanque, a gente está ligado a todo o resto da experiência humana e social, e isso é fundamental, né, para qualquer pesquisador nessa área. Professor Eli, professor Fábio, acho que as considerações finais abrilhantaram ainda mais aquilo que já era brilhante. Eu acho que é fundamental essa perspectiva crítica, né, do direito, e eu acho que ambos conseguiram demonstrar com muita clareza para nosso ouvinte, para o nosso ouvinte, que ter uma perspectiva crítica do direito não afasta observá-lo também como ciência, né? O que para muitos é um desafio, como entender esse direito como uma ciência, mas também conseguir analisá-lo criticamente. Eu faço coro às palavras da professora Renata, já estou ansioso aqui para o nosso segundo encontro, já deixo aqui também para as nossas ouvintes e os nossos ouvintes, e em breve teremos aqui novamente os professores para a gente continuar discutindo um tema que é tão importante e muitas vezes não passa na agenda de conhecimento daqueles que estão buscando conhecer o direito internacional, seja conhecer ou seja se aprofundar, porque como o professor Eli pontuou, é uma curiosidade intelectual constante, uma necessidade
reflexão constante. Para você que nos ouve, antes de passar a palavra à professora Renata, para ela também se despedir, não esqueça de se inscrever aqui no Spotify, também se inscrever no YouTube, novos episódios a cada 15 dias, sempre com quem é referência e faz o direito internacional de propósito e com propósito. Eu só queria agradecer, dizer para vocês que agora vocês vão me dar razão quando eu disse ao princípio que esse seria um excelente Edrincast. Aí tá para vocês essa delicatesse. Muito obrigada mais uma vez, Fábio. Muito obrigada mais uma vez, Eli. E Paulo, sempre é uma delícia compartilhar esse espaço aqui com você, quem eu admiro muito. E eu, depois que falei dele, eu pensei, mas eu dizia a mesma coisa pro Paulo também. Quando ele era novinho, eu dizia: olha aí o futuro que chegou e que deixa a gente muito feliz. Então, eu sou muito feliz de dividir esse espaço com vocês. Muito obrigada.